assistência terapêutica dos espíritos. Eficácia do passe. A eficácia do passe depende da vontade do médium, que se entrega com humildade à ação dos espíritos. Vocês vejam, os médiuns, nós pressupomos sempre, na ação terapêutica da espiritualidade, que existe uma interação espiritualidade e mediunidade. A ação curadora dos espíritos não é mágica e não é milagrosa. Eles não fazem milagres por nós. Então, para que as coisas aconteçam, tem que haver uma interatividade entre eles e entre nós. Cada um fazendo a sua parte. Eles não vão fazer por nós, gente. Eles não vão tirar com a mão, enquanto que eu não faço nada. Eu fico sentado em berço esplêndido esperando que eles, espiritualidade, e que os outros façam tudo por mim. Não existe. Quem pensa que existe, que é mágica, esqueça. É um trabalho conjunto. Essa ação curadora dos espíritos, ela está sujeita às leis naturais que regem a estrutura psicobiológica do homem. Então, para que aconteçam, tem que ser respeitadas determinadas leis universais, infinitas, leis divinas. Nem Jesus, gente? Ele mesmo disse, não vim derrogar as leis. Então, quem somos nós para achar que nós temos esse poderio todo para fazer esse tipo de coisa? Curas à distância. Elas dependem das condições psicofísicas dos doentes, permitindo a colaboração do seu organismo do doente, nas elaborações fluídicas do plasma, conjugado com as energias dos espíritos terapêuticos. Ou seja, nós temos que nos esforçar, ambos os lados. Só de lá não vai acontecer. Não que eles não queiram, eles querem. Eles até querem que a gente se cure, que a gente seja saudável. Mas e nós? Qual é o nosso papel? O que nós estamos fazendo para receber ou merecer? Operações espirituais, com ou sem instrumentos. Elas podem ser feitas pela intervenção física do médium, dominado, vamos chamar de irradiado, incorporado por espíritos, e através da influenciação mediúnica do transe. Vejam bem, sempre os dois lados, espiritualidade e mediunidade, conjugados para que as coisas aconteçam. E a medicina dos espíritos, Enfim, qual é o objetivo principal? É só a cura do corpo físico? O objetivo principal da assistência terapêutica dos espíritos é ensinar, orientar e libertar os seres dos seus instintos inferiores, visando a saúde moral ou saúde integral do ser. Aqui, nesse cartaz, a Deise falou sobre os corpos, falou sobre o Evangelho, Evangelho de Jesus, e dos benefícios que nós temos a partir do momento que nós vamos praticando e vamos melhorando. Melhora a moral, gente? E não adianta a civilização ter um alto índice tecnológico e não ter moral. As civilizações que moralmente, vamos dizer assim, perderam em relação ao tempo, elas foram todas dizimadas, nós sabemos. Quando a moral vai
por água abaixo, o que acontece? Todo mundo sabe, né? Então, visando a saúde integral e a saúde moral, nós temos o alívio dos sintomas, o reajuste físico e as curas através do mediunismo, que visam sacudir os ateístas, os descrentes, seja o enfermo ou seus familiares, para despertar o entendimento na vida espiritual. Quando as curas acontecem, a grande maioria, às vezes acontecem até curas espetaculares, né? Tudo pode, né, gente? Acontece algumas curas na família, às vezes as pessoas estão desenganadas, e todo mundo procura, né? Todo mundo procura e tem o direito e o dever de procurar. É nosso dever cuidar do nosso corpo físico. Nós recebemos um corpo físico saudável e vamos entregá-lo de preferência saudável na hora do nosso desencarne. Mas às vezes as coisas acontecem, as pessoas ficam doentes, nossos familiares, nós, e nós temos que procurar de todos os lados, desde que faça bem para nós, sem, porém, jamais deixar a medicina terrena de lado. Saúde física e espiritual é o conjunto do homem integral. No meio de tudo isso, gente, nós temos a ação do pensamento. Qual é o papel do pensamento nesse panorama? O pensamento, ele dá qualidades curativas aos fluidos. Capacidade de transformar as energias, capazes de recompor os tecidos doentes, reduzindo os males de ordem espiritual. A força do nosso pensamento. Existe diferença entre eu sou doente, estou me tratando, mas quero que façam por mim. Eu sou doente, estou me tratando e eu quero me curar. Eu quero mudar, dar qualidade de vida à minha caminhada. São coisas bem diferentes. A mente é uma fonte de energias curadoras ou destruidoras. Nosso pensamento determina a qualidade de energias que nós estamos emitindo, que podem ser positivas ou negativas. Daí, curadoras ou destruidoras. Algumas etapas da assistência espiritual, apenas assim a título, vamos dizer, de organização pedagógica, para que fique mais fácil, né, para a gente se entender. Primeiro, evangelioterapia. Não tem como escapar. A famosa reforma íntima. É um nome feio que ninguém gosta de ouvir. Falou em reforma íntima, as pessoas sacodem a cabeça, de preferência e vão embora. Elas não querem. As pessoas querem que façam por elas. Só que se nós não mudarmos o nosso comportamento e não mudarmos o teor dos nossos pensamentos, não vai acontecer nada. Então essa famosa reforma é deixar de fazer aquelas coisas que nos comprazem, os erros, etc. e tal, e começar a entender que nós temos que mudar as nossas ações, mudar o nosso comportamento para que as coisas mudem ao nosso redor. Porque nós vivemos num mar de energias. Nós somos energias e vivemos neste mar de energias. Fluidoterapia. Passes, preces, o evangelho no lar, atendimento fraterno, água fluidificada, magnetismo, eteriatria e por aí vai. Não podemos fugir disso, né, pessoas? A terapêutica espiritual, propriamente dita, nós podemos dividi-la em desobsessão tradicional, ou agora nós temos, né, os grupos de ecometria, e que trabalha com os transtornos anímicos obsessivos, e temos também a orientação espiritual. No
momento aqui que nós temos esses transtornos anímicos obsessivos, quando as pessoas estão doentes, é válido que elas procurem ajuda, procurem terapia. Por quê? Porque nós temos que verificar, o ideal é que a gente verifique se aquele, vamos dizer assim, aquela doença, aquele momento que a pessoa está passando, ele é físico, ele é psicológico ou tem a ver com algum tipo de sugestão que está sendo dada a ele pelos irmãos, né, vamos dizer assim, menos esclarecidos. E neste caso, esse tipo de terapia dá essa condição. E a pessoa pode se tratar e procurar o atendimento correto. Todas são válidas, né, gente? Tem gente que cada um precisa de alguma coisa diferente do outro. Então tudo é válido. Cada um tem aquilo que precisa, aquilo que necessita e busca aonde acha que é melhor para si. Essas operações espirituais, elas são recentes, né? São feitas através de médiums e com instrumental cirúrgico. Existem aquelas que são feitas sem instrumental cirúrgico, que são feitas só com a imposição de mãos, né? Então, na realidade, as operações espirituais deveriam ser feitas só com a imposição de mãos, o médium tocando no paciente, no doente. Paciente não, porque nós não somos médicos, né? Quem tem paciente é médico. Nas pessoas que estão sendo atendidas, e a pessoa receberia aquele fluxo energético que iria ajudá-la a promover, vamos dizer, a cura daquilo que ela está apresentando no momento. Mas no caso das operações espirituais com instrumental cirúrgico, elas são recentes. No século passado não existe registros desse tipo de tratamento. E qual é a finalidade? É chocar as criaturas, é abalar as convicções das criaturas. Quando acontece de alguém não tem recurso mais, mas aí ele fica sabendo, lá em tal lugar, em tal estado, tem um médico que faz cirurgias espirituais, nós vamos lá. E a família vai, gasta tudo que tem, compra passagem, né, faz reservas em hotéis e vão. Aí a pessoa chega lá, existem alguns que trabalham com cortes, né? E a pessoa fica curada, tem um alívio momentâneo ou não da sua doença. Tudo depende, né, gente? Tudo depende. A gente não pode dizer assim, ele vai se curar, ele não vai se curar. Não, é tudo relativo e tudo depende de várias causas. É uma interação. Aí as pessoas se submetem algumas a esse tipo de cirurgia, de tratamento, e a pessoa se cura. Por que elas existem? Justamente para chocar e abalar, né, as crenças das pessoas. Porque a pessoa, quando se cura com alguma coisa desse tipo, ela vai procurar, algumas, nem todas, né? Elas vão procurar entender o que está acontecendo, vão procurar se informar, às vezes participam de grupos, começam a estudar, enfim. Então a finalidade é essa, claro que além da cura do corpo físico. Os tratamentos à distância. Eles visam reunir em data, horário e local previamente estabelecido um grupo de pessoas de muito boa vontade em recolhimento e prece que vão doar energias ou fluidos aos necessitados. Essas energias, naturalmente, vão alcançar os objetivos e estabelecer resultados positivos aos problemas físicos e espirituais. Todo mundo conhece, né, os tratamentos que são feitos às distâncias, as irradiações que algumas casas fazem. Então, agora eu vou entrar um pouquinho assim, no modo de atuação da espiritualidade. A espiritualidade atua de diversas formas. Normalmente através do mediunismo. Eles podem fazer o trabalho sozinhos? Podem. Porém, alguns tipos de trabalhos, alguns tipos de atendimentos, eles necessitam do médium, vocês sabem, né? Precisam do aparelho para que as coisas aconteçam. Então é muito comum incursões em desdobramento, de resgate a espíritos sofredores em cidadelas no umbral.
espíritos que estão com deterioração do seu perispírito, irmãos extremamente doentes que nós sabemos. E às vezes o atendimento de uma pessoa que veio na casa, solicitou atendimento, às vezes encerra o atendimento e à noite os irmãos da espiritualidade desdobram os médiuns e vão para esses locais para fazer os trabalhos. Às vezes é feito ali mesmo durante o período do atendimento. Tudo é relativo e tudo depende de circunstâncias variadas. Então, assim, eles vão para essas incursões umbralinas usando o magnetismo dos médiuns. Eles necessitam do magnetismo dos médiuns, que somado ao ectoplasma, vão reconstituir corpos desses irmãos sofredores, enfim, tanto desses irmãos sofredores umbralinos como dos irmãos que estão sendo atendidos. Como é que se faz isso? É sempre através do magnetismo do médium e do ectoplasma. E milagre não tem, né, gente? A energia tem que sair de um lugar. Energia densa necessita de energia densa, energia mais sutil de energia mais sutil. Uma energia mais sutil pode ter influência sobre um campo de energia mais densa e aí ocorrer a modificação daqueles campos. Todas essas incursões, elas são muito complexas, elas exigem muito cuidado da parte da espiritualidade. É tudo muito bem planejado, é tudo muito bem feito, tudo pré-determinado. Nós é que fizemos as coisas de qualquer jeito. Nós é que agimos como estudantes de nível médio, ou até primários, né? E fizemos tudo assim de montão. Nós não temos disciplina. Nós não conseguimos nem concentrar durante muito tempo num determinado assunto, porque a gente fica com sono, porque a mente começa a vagar e vários pensamentos começam a nos atrapalhar. Mas eles não, eles são extremamente organizados. Então, essas incursões são extremamente complexas, porque elas precisam preservar a segurança dos médiuns. Às vezes elas desdobram, né, somente o duplo etérico dos médiuns, casos mais difíceis. E a vigilância e a segurança por parte da espiritualidade em relação aos medianeiros é muito complexa, é extrema, e eles têm que ter muito cuidado. Então, para esse tipo de trabalho, ele é todo feito em grandes grupos. Normalmente os índios, os peles vermelhas, dão apoio e suporte e retaguarda a esse tipo de trabalho, a esses grupos. São falanges que abrem os caminhos, vamos dizer assim, eles vão abrindo os caminhos no verdadeiro sentido da palavra. Por quê? Pela manipulação incessante dos fluidos curativos agregados ao magnetismo animal do médium. Às vezes, aliás, eu emendei um assunto no outro, vocês me desculpem. Esses irmãos que dão apoio, eles vão porque realmente precisam dar segurança àqueles medianeiros, àqueles caravaneiros, como vocês quiserem chamar. E também, esses irmãos são grandes manipuladores de energia e de fluidos. E eles vão buscar os fluidos nos locais mais apropriados para que, associados ao magnetismo do médium, sejam aproveitados nos processos de cura, de recomposição de tecidos, etc. Eu tenho que correr, senão eles vão me correr, eles vão bater o gongo, gente. Encerrou. Essa encerra, tá, Niltinho? Desmanches e varreduras energéticas nas bases, né? Esses grandes grupos fazem isso. Potencialização de substância ectoplásmica para desmagnetização, neutralização, desmanches de aparelhos, equipamentos, objetos, construções astralinas. Com verdadeiras tempestades astrais que varrem e higienizam laboratórios do mal e outros tipos de construção umbral. Também são exímios manipuladores de energias visando a cura aos encarnados. Recursos de ectoplasma, materialização e desmaterialização de tecidos humanos,
ectoplasma mais energias da natureza, que são usados em processo de desintegração atômica de células doentes e a imediata reintegração das células sadias. Com o magnetismo afrouxa-se laços de coesão das estruturas moleculares para que tudo se transmuta e tudo, vamos dizer, tudo se transmuta e nada se perde. Se afrouxa esses laços de coesão molecular para que, através do trabalho, possa ser feito, vamos dizer assim, a desintegração daquelas energias doentes, células doentes, e feito através do magnetismo. Vamos dizer assim, uma tentativa de processo de cura. Formas adotadas pela espiritualidade, só para encerrar, gente, são inúmeras. São inúmeras. Nós temos um triângulo, que são os caboclos, os pretos velhos e as crianças. E dentro dessas três, vamos dizer assim, dentro dessas três formas, né, vários espíritos, por afinidade, trabalham ali. E cada um se apresenta de uma forma. Então, nós temos os pretos velhos, os caboclos, os índios, os ciganos, os indianos, orientais, boiadeiros, exus, enfim, que estão dentro desse triângulo das formas. Mas eu quero falar um pouquinho sobre os pretos velhos. Então, esse pedaço que eu vou falar foi retirado de fragmentos do preâmbulo de Pai Tomé Ramatiz, psicografia de Norberto Peixoto, do livro Aos Pés dos Pretos Velhos, como uma reverência aos nossos irmãos que tanto nos ajudam. A figura dos pretos velhos se apresenta praticamente em todas as frentes de manifestações mediúnicas de vossa parte. Aqui ele conforta o aflito com seu rosário na mão, lá com suas benzeduras renova as forças dos desenganados pela medicina, ali acalma o marido traído querendo se vingar da esposa, lembrando de Jesus e de seu exemplo diante da mulher adulta. Acolá expulsa um obsessor com suas cachimbadas e em prece reforça a necessidade de perdão para a verdadeira liberação. Seja no centro espírita, no terreiro de Umbanda, no grupo de agometria ou no barracão das nações. Nação africana é uma denominação usual de terreiros de candomblé e assemelhados no sul do Brasil, notadamente aqui no Rio Grande do Sul. Sempre tem um preto velho trazendo seus ensinamentos e sabedoria milenar. Para ele, não importa a denominação da agremiação terrena, e sim a oportunidade de levar a mensagem evangelizadora de Jesus. Gente, esse era o meu recado para vocês. Perguntas?